Abra, por favor, a sua Bíblia. Nós seguimos na nossa série de mensagens a respeito da missão da igreja. Abra, por favor, a sua Bíblia hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Nós vamos começar com essa reflexão em Atos 1:8, e esse texto tão conhecido da Palavra de Deus vai servir para nos guiar ao longo de toda a nossa reflexão bíblica hoje. Mas vamos também ler depois os 13 primeiros versículos do capítulo 2. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, capítulo 2, versos 1 ao 13. Esta foi a promessa de Jesus Cristo aos seus discípulos. Agora nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Engajar-se na tarefa de testemunhar, a qual nós temos incentivado ao longo de toda essa série de mensagens em missão, não deveria ser algo que causasse em nós tanta ansiedade. Testemunhar de Cristo deveria ser para nós cristãos, nós que conhecemos o Senhor, algo muito mais natural. E não apenas natural, como também algo confiante e, por que não dizer, também prazeroso. Engajar-se na missão deveria ser para nós algo muito mais leve e suave do que tantas vezes se apresenta. Não é algo, o testemunho, meus irmãos, e isso é importante nós notarmos, não é algo que se destine apenas a uma categoria de pessoas, a supercrentes, a heróis espirituais. Não é assim. Nem tampouco testemunhar, engajar-se na missão, no testemunho da igreja, deveria ser algo que você pense que nós devemos fazer na nossa própria força, na sua própria capacidade. E deveria ser algo muito mais prazeroso, até porque nós não estamos fazendo algo que esteja contrariando a vontade de Deus. Nós precisamos entender que o testemunho da igreja, a missão da igreja, a missão de cada um de nós, é algo que se alinha a um propósito de Deus que lhe causa todo prazer, lhe causa toda a satisfação. Para entendermos isso, é que nós hoje vamos dizer, Otávio, que a vontade de Deus é fazer-se conhecido das nações através de nós, no poder do seu Santo Espírito. A vontade de Deus é fazer-se conhecido das nações através de nós, no poder do seu Espírito. Para nós entendermos isso, vamos separar essa mensagem hoje em 3 partes. Primeiro, vamos ver os instrumentos dessa missão. Segundo, nós vamos ver o poder, a fonte do poder, na verdade, que a igreja possui. E, por fim, o propósito de Deus, a vontade revelada de Deus. Qual é a finalidade, qual é o alvo de Deus para a nossa missão.
Vejamos primeiro a questão dos instrumentos. Observe bem no texto, primeiro, de Atos 1:8, que nós lemos. Quando o Senhor Jesus diz: mas vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Mas quem é esse vocês? De quem é que Jesus está falando quando ele fala: vocês receberão poder? Se você volta um pouco, aliás, você avança um pouco aqui nos versos 13 e 14 desse mesmo capítulo 1, você vai perceber algo a respeito deste grupo que recebe o Espírito Santo. Sim, entre eles estavam os apóstolos, estavam aqueles que acompanharam a missão de Jesus, mas não apenas eles. Não apenas eles. Toda a igreja estava reunida ali. Havia ali homens, havia ali mulheres, toda a igreja. Se você depois vai para o capítulo 2, veja aí no capítulo 2, verso 1, veja como esses temas, essas palavras, elas se repetem nesse texto, e eu fiz questão de marcar isso na minha leitura. Tá? Veja só, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Verso 7, estavam atônitos e se admiravam, vejam, aí falando da multidão, e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando. Toda a igreja, sem exceção, não apenas um grupo de pessoas especiais, não apenas um tipo especial de crentes. Todos recebem a capacitação do alto. Todos aqueles que creem receberam do Espírito Santo de Deus. Todos, sem nenhuma exceção. Qual é a evidência disso na vida dos que creem? Qual é a evidência de que todos recebemos o Espírito? São sinais? São maravilhas? É o falar em línguas? De forma alguma, meninos. A evidência daqueles da presença do Espírito Santo naqueles que têm é a fé. Diz João na sua primeira carta: nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Essa é a evidência. Se você crê que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é o Filho de Deus, vindo em carne, então o Espírito Santo está em você. Você também recebeu essa capacitação. Poderíamos pensar, mas a Bíblia não fala a respeito de uma categoria especial chamada lá em Efésios 4 de evangelistas? De fato, a alguns Deus concede um chamado especial e os capacita de maneira especial para trabalharem, para dedicarem a sua vida à evangelização. E os pastores? Sim, Deus também chama pastores para testemunharem, para ensinarem o rebanho de Deus. Mas, mais uma vez, como nós temos marcado aqui, nós não podemos pensar numa categoria especial de pessoas, num clero. Por quê? Todos nós fomos chamados e capacitados a testemunhar. O mesmo Espírito foi derramado sobre nós. E vejam que coisa interessante e maravilhosa, meus irmãos. Esse Espírito que foi derramado sobre cada um de nós, sobre mim, sobre vocês que creem, é o mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo. É o Espírito de Cristo que habita agora em mim e em você. Se nós observarmos quem são essas pessoas que recebem esse Espírito, você vai perceber algo maravilhoso, uma dádiva da graça de Deus. Você tem no meio deste povo gente iletrada. Aliás, todos eles são tomados pelo resto das pessoas, pela multidão, como gente iletrada. Os galileus não eram exatamente conhecidos pela sua erudição. Como agora eles estão falando em tantas línguas estrangeiras, línguas que eles não estudaram? No meio desse povo há gente desprezada. Por quê? Porque estão no meio deles mulheres. Naquele tempo, os judeus mesmos oravam: muito obrigado, Senhor, por não ter nascido judeu, não ter nascido gentil, não ter nascido um cachorro e não ter nascido mulher. Esse era o status da mulher naquela época. E essas mulheres recebem do Espírito. E se nós considerarmos o próprio grupo dos apóstolos, talvez eles não fossem as pessoas mais recomendáveis. Você tem ali João e Tiago, os dois irmãos Boanerges, aqueles
que eram tão ambiciosos por poder, por posição. Você tem no meio desse grupo Pedro, um homem que tinha um coração sim voltado para o Senhor, mas tremendamente tímido quando confrontado em relação à sua fé, às vezes volúvel, violento. Você tinha no meio desse grupo Tomé, um homem de uma fé vacilante. Filipe, um míope espiritual, que depois de andar tanto tempo com Jesus, na última ceia diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso bastará. Esse é o grupo que recebe o Espírito Santo de Deus. Logo se vê que o Espírito não é derramado sobre gente especial, sobre um grupo de pessoas especiais, mas ele é derramado sobre todos eles, e Deus os usa. Por quê? Por que é que agrada a Deus derramar o seu Espírito sobre pessoas assim, incapazes, sobre pecadores como eu e como você? A resposta está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, como a maioria de nós aqui, venhamos e convenhamos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus escolhe pessoas assim, como eu ou você, incapazes, limitadas. Pessoas que talvez não estivessem credenciadas a receber o Espírito, para que no final das contas a glória seja de Deus e não nossa. O que é que nós podemos pensar de maneira prática aqui? Talvez eu esteja falando hoje a pessoas que não creem no Senhor Jesus. É possível. Seja aqui, quem sabe, não é? Ou talvez em casa, nós não sabemos. Eu quero dizer a você, com base neste primeiro momento do nosso texto, não despreze a igreja pela simplicidade dos instrumentos. Sim, nós podemos parecer desprezíveis aos seus olhos. Sim, você até pode nos desprezar em relação às nossas posições políticas, ou até talvez nos questionar quanto aos nossos conceitos a respeito de certo e errado. Mas algo que eu exorto você a fazer: não despreze a igreja quando ela falar das grandezas de Deus. Não nos despreze quando falarmos a respeito das grandezas de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia. A igreja, quando estiver fazendo isso, é voz de Deus, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Não faça como as pessoas do verso 13 do nosso texto, que ao verem os apóstolos, os discípulos de Jesus falando, desprezaram os discípulos como bêbados. Não pense que nós estamos loucos ou que nós sejamos ignorantes. Não é loucura, não é embriaguez, é sabedoria do alto derramada sobre mim e sobre você. É fruto do amor de Deus falando com você que ainda não crê. Não nos despreze na nossa simplicidade. E para nós que cremos, esse texto tem alguma coisa para nós? Sim. Não terceirize ou se esconda atrás da sua suposta incapacidade. Não é porque existe um pastor aqui na frente, o qual você sustenta através dos seus dízimos. Não é porque a igreja tem os seus evangelistas, a igreja tem os seus missionários, que você pode simplesmente terceirizar a sua responsabilidade no testemunho da fé. Você recebeu o Espírito. Você recebeu o Espírito de Deus. Da mesma maneira, não se esconda atrás da sua suposta incapacidade. Ah, pastor, eu não sei falar. O que eu vou responder para as pessoas quando elas me perguntarem? Não se esconda atrás da sua própria incapacidade. Você precisa crer. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. E Ele é quem te capacita. Lembre-se da gravidade, meus irmãos, do que representa você esconder o talento que Deus te deu para trabalhar. Lembra da parábola dos talentos? Daquele que esconde o seu talento atrás da sua suposta incapacidade. Lembre-se disso. Deus lhe deu o Espírito para que você exercite o seu ministério de testemunhar a respeito das grandezas do Senhor. Esses são os instrumentos, então. Quem são os instrumentos? Eu, você, todos nós, todos aqueles que cremos, todos os que recebemos o Espírito de Deus. Mas o texto também nos fala a respeito
da fonte do poder. E é sobre ele hoje que eu quero me dedicar mais aqui, dedicar um pouco mais de tempo aqui. O Espírito Santo. Veja aí, mais uma vez, Atos, capítulo 1, verso 8. O Senhor Jesus dizendo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Muitas pessoas vão associar o Espírito Santo a um poder, a uma energia que a igreja recebe, a um empurrãozinho de Deus. Mas o Espírito Santo é muito mais do que uma energia. Ou, aliás, o Espírito não é absolutamente uma energia impessoal. Muito pelo contrário, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa através da Escritura, porque o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele opera. O Espírito Santo tem a sua vontade. O Espírito Santo, de maneira alguma, é um poder ou uma energia simplesmente. Quando nós observamos a Escritura, o que ela fala a respeito do Espírito, nós lembramos ou aprendemos que o Espírito Santo estava presente na criação, pairando sobre as águas no processo criativo de todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que fortaleceu os heróis, os grandes heróis da Escritura, mesmo heróis improváveis como Sansão ou Gideão. O Espírito Santo de Deus é aquele que inspirou os profetas e que os levou a proclamar a vontade de Deus e registrar a vontade de Deus, de maneira que essas palavras permanecem conosco até hoje. Esse é o Espírito Santo de Deus. Antes, o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, estava presente para tarefas específicas. Deus escolhia um homem ou uma mulher para uma determinada tarefa, a libertar o povo de Israel, ou construir o tabernáculo, ou profetizar. Deus dava a esta pessoa o seu Espírito, e depois o Espírito era retirado. Esta era a realidade do Espírito Santo no Antigo Testamento, até que veio o Senhor Jesus. E uma vez que os nossos pecados foram remidos e toda a barreira de separação foi eliminada, então o Espírito Santo agora pode habitar no coração humano, e é por isso que nós vemos o Espírito Santo habitando no meio da igreja depois da ressurreição, da morte e da ressurreição e da subida aos céus do Senhor Jesus. Ele está habitando em nós agora de maneira definitiva. Nós vemos a partir do texto, no verso 2, por exemplo, quando é dito que o Espírito Santo de repente surge no meio ali de onde a igreja estava. Ou então, no verso 4, quando nós vemos que a igreja falava segundo o Espírito Santo lhes concedia, nós vemos que o Espírito Santo, ele é soberano na sua operação, algo que Lucas enfatiza muito no livro de Atos. O Espírito ordenou, o Espírito disse, o Espírito impediu. O Espírito Santo, ele é soberano na sua operação. Ele não vem sobre quem quer, mas em quem ele quer. O Espírito Santo, nós vemos também no texto que ele é todo-poderoso. O Espírito é descrito no nosso texto, no verso 2, como o som de um vento impetuoso, como a voz de um trovão falando ao povo. Nós vemos o poder do Espírito também manifesto através das línguas de fogo, no verso 3. O fogo é um símbolo na Escritura de poder, de purificação e também de calor. Essa figura do Espírito Santo manifestando-se como um fogo nos remete a Êxodo, capítulo 13, verso 21, quando a presença do Senhor é descrita desta forma: o Senhor ia adiante deles, Israel, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Mais do que poder, mais do que juízo, o Espírito Santo representa a própria presença de Deus no meio do seu povo. Como é que o Espírito Santo opera? Convencendo e convertendo. Quando nós vemos o relato a respeito da vida desses homens, nós já percebemos que esses homens já haviam recebido o Espírito Santo para a salvação. Eles já criam no Senhor Jesus. Eles já haviam relacionado que Jesus era aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento, em muitos dos textos dos profetas e em todo o Antigo Testamento, na verdade.
Mas agora o Espírito Santo está capacitando a sua igreja para o testemunho. E por isso, diz o verso 4, eles começam a falar em línguas. A língua das nações. O alvo do Espírito Santo em fazer isso, em capacitar, é para que a igreja pudesse alcançar as nações. E como é que o Espírito Santo faz isso? Dando à igreja o poder de falar as línguas que estão ao redor. Nós sabemos, esse negócio de falar em línguas é um negócio bastante polêmico e complicado. Mas esse texto aqui, repare bem, ele não está falando de línguas estranhas. Ele não está falando de línguas espirituais. Ele não está falando de línguas angelicais. Esse texto está falando de línguas das pessoas que estão ao redor. Como se de repente eu estivesse estando aqui no meio de vocês e eu começo a falar em japonês, ou em alemão, ou em italiano. Alguns poucos talvez iriam entender o italiano. Tá? Não são línguas estranhas, mas a língua das nações que estão ao redor. As línguas, meus irmãos, não são algo dado para aqueles que estão dentro da igreja, mas para aqueles que estão para fora. Veja só o texto a respeito disso e mostrando já a realidade dos dons, de que Deus dá à igreja dons que a capacitam. Efésios capítulo 4, verso 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Nós recebemos dons da parte de Deus para o serviço. Agora, 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, olha o sinal do Espírito aí, afirma, anátema, maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedido a cada um segundo um fim proveitoso. O Espírito nos concede dons e talentos para nós desempenharmos o nosso papel na missão. Outra operação do Espírito, o Espírito nos concede ousadia. Se nós seguirmos lendo esse capítulo, já lá no verso 14, a gente vai ver algo interessante. Quando se diz assim, então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Quem é esse homem que está falando? Quem é esse que está falando? É Pedro. E se você se lembrar bem, cerca de 50 dias antes, Pedro havia negado Jesus. O Espírito Santo, meus irmãos, é aquele então que concede à igreja ousadia. Ousadia. E é por isso que eu tenho insistido isso aqui com vocês são testemunhas disso. Que nós, crentes, nós, Igreja Antioquia, nós, Igreja do Brasil, precisamos orar, como a igreja orou, justamente motivada pela prisão desse Pedro no capítulo 4 de Atos, quando nós lemos: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. E a resposta miraculosa de Deus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Esse é o Espírito Santo. Essa é a fonte do poder da igreja, que nos capacita, que nos dá ousadia, que converte os corações. É Ele que vai adiante. Quando nós testemunhamos, é Ele que opera nos corações. É Ele que quebra o coração de pedra e dá um coração de carne. É Ele, e sempre Ele, não eu, não você, não nossas habilidades. Por isso, eu e você devemos buscar mais e mais estarmos cheios dEle. O batismo no Espírito Santo é um só. Uma vez que você crê, isso já é um sinal de que você já possui o Espírito Santo de Deus. O batismo, a recepção do Espírito é uma só. E Deus não nos dá o seu Espírito por medida. É tudo. Entretanto,
A palavra de Deus nos instrui a nós buscarmos ser cheios do Espírito, a termos a plenitude do Espírito. O batismo significa que eu pertenço ao corpo. A plenitude, o enchimento do Espírito, significa que o meu corpo pertence a Ele. Significa que eu estou disposto a obedecer, que eu me submeto a Ele. Isto é buscar a plenitude do Espírito. É buscar também a plenitude do Espírito através dos meios de graça, da oração, da leitura na palavra, dos sacramentos que daqui a pouco nós iremos receber, da comunhão do corpo, que nós temos aqui continuamente, nos nossos cultos de domingo, na nossa escola bíblica, nos nossos grupos pequenos de quinta-feira, ou então nas nossas trocas de mensagem no WhatsApp, por que não? Comunhão da igreja, meios de graça. Devemos nos sujeitar à palavra, não causando empecilho à direção do Espírito, por causa da dureza do nosso coração. Nós devemos continuamente buscar estar cheios do Espírito Santo de Deus. E se você não está cheio do Espírito Santo, se você não está experimentando alegria no Espírito, se você tem experimentado algo que nós vamos falar na próxima semana, se você tem experimentado apatia espiritual, qual é o problema? O que é que precisa ser transformado? Por que é que você não tem a plenitude, se ela está prometida a você? Qual é o obstáculo que você mesmo está criando? Negligência com os meios de graça? Desobediência? Falta de prioridade para as coisas de Deus? Busque ter mais o Espírito. Também cultive e exercite o seu dom para o bem da igreja. Se você é alguém que aconselha bem, que tem jeito para lidar com a dificuldade das pessoas, coloque-se à disposição dos seus irmãos para isso. De aconselhar, de trazer aquela palavra de bênção. Se você é alguém que percebe, tem uma facilidade maior para a evangelização, é aquele que evangeliza numa viagem de elevador, exercite o seu dom. Exercite o seu dom para o bem da igreja. Se o teu dom é um dom de serviço, de dar suporte, como estão fazendo agora, ali o Otávio e Vinícius na nossa transmissão, ou o Fernando que está ali na diaconia, exercite os dons que Deus te deu, capacite-se para ele, para cada vez mais, desenvolva esse dom. Terceiro, cultive a diversidade. Essa palavra hoje em dia é uma palavra muito gasta, diversidade. Por quê? Porque ouve-se falar muito de diversidade, mas o que nós percebemos é que essa diversidade, ela não é vivida na unidade. De tal maneira que a diversidade significa que eu devo impor a minha vontade ao outro, a minha ideia ao outro. Isso de maneira alguma é diversidade. A diversidade verdadeira acontece num ambiente de amor, em que nós compreendemos o aspecto multicorpo da igreja. Isso porque as barreiras que antes nos separavam agora não existem mais, as barreiras estão superadas, porque todos nós, independente de quem sejamos, das nossas imperfeições, das nossas idades, dos nossos desafios, todos nós fazemos parte de um só corpo. E é por isso que nós podemos viver uma diversidade de maneira realmente saudável, como ela tem que ser. Cultive a diversidade dentro da igreja. Também é unidade na diversidade, porque, e aqui eu estou falando de maneira específica a respeito da questão dos dons. Dons não deveriam ser coisas que nos separam. Preste bem atenção nisso. Os dons não deveriam nos separar. As questões a respeito dos dons não deveriam de maneira alguma causar entre nós divisões. É claro, nós temos divergência com os nossos irmãos pentecostais. Eu estou falando aqui dos nossos irmãos pentecostais, aqueles que têm a cruz de Cristo como o centro do seu ministério, que têm o Evangelho como a sua mensagem central, cujo Evangelho de Cristo é a base da sua fé. Nós não deveríamos ficar brigando aqui entre nós por questões como dons. Tudo bem, a gente pode discutir essas questões,
nas conferências teológicas, nos embates da internet, tudo isso é legítimo. Mas isso não deveria nos causar uma barreira de separação entre nós e eles. Se eles creem no Senhor Jesus, se eles creem na cruz de Cristo, se esse é o centro da fé deles, então eles são nossos irmãos. Eles são seus irmãos. A mesa que nós vamos servir daqui a pouco é a mesa também deles. Uma só igreja, um só corpo, ainda que haja diversidade de dons. Falamos a respeito dos instrumentos, todos nós. Falamos a respeito da fonte do poder, o Espírito Santo. E agora eu quero concluir falando a respeito da motivação. Volte mais uma vez a Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8, em que nós lemos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Se nós observarmos esse texto como um todo, nós vamos ver um mapa das nações que estavam ao redor de Israel na sua época. Um verdadeiro atlas do livro de Atos. Isso porque Atos traz para nós, e alguns apontam até esse verso que nós estamos nos baseando como um sumário de todo o livro de Atos, um passo a passo do livro de Atos, uma chave de interpretação de Atos. O livro de Atos ele se caracteriza por essa ideia de expansão, de como o evangelho sai de Jerusalém até alcançar aquilo que os judeus entendiam como os confins da terra de sua época, Roma. Mas é claro que o Senhor Jesus não tem apenas Roma aqui em vista, porque ele insiste na ideia do texto de que esta igreja está falando a todas as nações debaixo do céu. Mesmo que elas não fossem conhecidas à época. Esse texto se aplica ao Brasil? Sim. Esse texto se aplica aos Estados Unidos? Sim. Esse texto se aplica a Bangladesh? Sim. Esse texto se aplica a todas as nações debaixo da terra, debaixo do céu, perdão. Tá? Um sinal de que a profecia de Jesus a respeito do cumprimento já começa a se cumprir no capítulo 2. Jesus não disse que todas as nações, até os confins da terra, seriam alcançadas com o evangelho? Você já vê isso no capítulo 2. Partos, cretenses, romanos, gente da Panfilha, gente da Síria, e assim vai. A profecia de Jesus já começa a se cumprir no próprio Pentecoste, mas o desafio continua ainda hoje. E esta ideia de que Deus deseja alcançar todas as nações com o evangelho não era uma ideia nova. Nós já vemos isso na promessa de Abraão em Gênesis 12, 3, em que nós lemos: em você, Abraão, serão benditas todas. Olá. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você vê também esta ideia das nações sendo alcançadas na promessa a Davi, no Salmo 18, onde nós lemos: dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu, e os estrangeiros se mostraram submissos a mim. A promessa de que Davi, o reino de Davi, o trono de Davi, também alcançaria as nações. Ou então na promessa que é feita ao Messias, em Isaías 49. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu povo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você, Messias, Jesus, seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Por que é que eu estou destacando essas coisas? Porque é que o poder de Deus nos capacita. Porque é que Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja. Porque Deus ama as nações. Deus ama as nações. Deus deseja que a sua glória seja conhecida em toda a terra. Como nós lemos no livro do profeta Abacuque: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E uma vez que o conhecimento de Deus,
alcance a terra, onde o conhecimento do Senhor alcança, ali habitará a alegria do Senhor. Deus ama fazer o seu nome conhecido entre as nações, porque no nome, na glória do Senhor está a alegria dos povos. Está a satisfação de todo o coração humano, das ansiedades, dos anseios mais profundos do coração, como nós vimos na semana passada. É famosa aqui a frase de Piper, de que missões não é o objetivo final da igreja, Otávio. Missões não são o objetivo final da igreja. A adoração é. As missões existem porque a adoração não existe. E Deus deseja ser adorado em todas as nações. Pense por um instante comigo. Se não fosse verdade que Deus ama as nações, por que os mártires? Nós recebemos ontem a notícia de um missionário no Quênia, reverendo pastor Francisco, Missão Cristã Mundial, salvo engano, morto. Nós não sabemos todas as circunstâncias ainda, mas gente que continua a morrer por causa da sua fé, por causa do seu ministério, porque ama o Senhor Jesus, porque deseja vê-lo plantado no coração de outros povos, de outras pessoas, porque desejam que Jesus seja formado em outros corações, assim como foi no nosso. Por que é que Deus permite que alguém como o pastor Francisco perca a sua vida? Ou entregue a sua vida, para ser mais exato. Entregue a sua vida. Será que Deus não amava o pastor Francisco? Será que Deus não amava homens como Estevão, no livro de Atos? Ou como Policarpo de Esmirna, no relato da história da igreja cristã? Será que Deus não amava esses homens que sofreram tanto por causa do Evangelho? Pense nos discípulos de Jesus. Esses homens que andaram com Jesus durante quase 3 anos. Dos 12, pelo menos 11 tiveram morte violenta por causa da sua fé. Assim aponta a tradição da igreja. Será que Jesus não amava esses homens? Por que é que a igreja perseguida ainda sofre tanto? Às vezes nos porões, nos subterrâneos, enfrentando prisões, enfrentando cessação, perda de direito, restrição de direito, enfrentando os pelotões de fuzilamento pelo mundo afora, a forca. Por quê? Nós não teríamos nenhuma explicação para esse sofrimento de pessoas que Deus ama, a não ser o fato de que Deus ama as nações. Deus ama as nações. Deus deseja ver nas nações, e este também precisa ser o meu desejo e o seu desejo, de ver no futuro, pelos olhos da fé, a igreja de Apocalipse capítulo 7. Depois dessas coisas, diz João, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Uma só igreja, um só povo, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os costumes, de vidas diferentes, de culturas diferentes, todos eles juntos exaltando o Cordeiro. Que cena belíssima essa! Que cena belíssima, que deve comover o nosso coração a amar as missões, a amar as nações, assim como Deus as ama. É necessário nós lembrarmos isso primeiro, para que nós tenhamos total empenho em alcançar as nações. Como as nações são alcançadas? As nações são alcançadas através da nossa evangelização pessoal. De você cumprindo o seu trabalho como uma testemunha de Cristo, onde quer que Ele te colocar. Nós temos enfatizado tanto isso aqui, meus irmãos. Deus não colocou você onde você está por acaso, não é um jogo aleatório. Deus simplesmente não jogou dados para dizer o Daniel vai trabalhar na Enel. Deus não jogou dados para dizer o Neemias vai trabalhar no depósito de medicamentos em que ele trabalha.
Não é um fato aleatório. Você foi colocado onde você está, no seu condomínio, na sua rua, na sua casa, no seu emprego, na sua escola. Vocês também, crianças, se incluem nisso. Todos vocês. Deus não colocou vocês onde vocês estão à toa. Ouviu bem, Tiago? Ouviu bem, Mateus? Você não está onde você está por acaso. Papai do céu colocou vocês onde vocês estão com um propósito, com uma finalidade. Esse total empenho também é visto quando nós nos reunimos como povo de Deus. Quando sabendo que aqui existe uma igreja a qual você participa, a qual você toma parte, da qual você é um membro, no melhor sentido da palavra membro, é parte de um corpo, você sabe a importância desse trabalho aqui e você vai cooperar com ele, com seus dons, com seus talentos, convidando pessoas, compartilhando os nossos conteúdos na internet, por que não? Total empenho na plantação de igrejas. Ah, como eu desejo isso. Como eu anseio por esse dia em que Antioquia vai plantar uma igreja. Não pense que eu quero aqui uma igreja de 1.000, 2.000 membros, não. Eu quero é plantar a igreja. Se nós chegarmos um dia no tamanho de Barra Funda, para mim está ótimo, tá bom demais. Plantação de igrejas. Cooperando com aqueles que vão, ou indo nós mesmos alcançar as nações, como nós falamos até hoje de manhã, preparando os nossos filhos e o nosso coração, porque é possível que nós estamos orando, o Senhor envia missionários, e o missionário que Deus vai enviar seja o nosso filho, seja a nossa filha. Para concluir, meus irmãos, nesta mensagem que nós falamos a respeito dos instrumentos dessa missão, que somos todos nós, da fonte do poder, que é o Espírito Santo de Deus, e do alvo de Deus de alcançar as nações, eu quero provocar você com apenas um raciocínio. Nós só estamos aqui hoje. Você só está aqui hoje porque algum dia alguém em algum lugar partilhou do amor de Deus pelas nações. Alguém entendeu o seu chamado. Alguém creu na promessa do Espírito Santo. Creu que o Espírito o capacitava e se dispôs a ir. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que nós estamos. Vamos orar?